Em Lucas 22, 44 ao 45, a gente vê o texto que relata o sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani. Eu não vou me deter muito nesse texto, mas eu queria só destacar aqui que Jesus sofreu uma agonia muito grande no jardim do Getsêmani. Jesus sofreu uma agonia tão grande que ele suou gotas de sangue. Seu sangue se misturou com o suor. Esse é um fenômeno que só acontece, segundo os médicos, quando a pessoa tem um sofrimento extremo, um estresse tão grande que os seus vasos sanguíneos mais finos se rompem e o sangue se mistura com o suor. Por que isso aconteceu com Jesus? Porque ele estava em agonia. Ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte e ele estava cheio de pavor. É o que o texto diz. Ele até pede para os discípulos orarem e vigiarem com ele. É o momento em que ele ora dizendo ao Pai: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ali, ele sofreu uma antecipação do que ia acontecer na cruz. Jesus, ao ver que se aproximava o momento da crucificação, ele não quis voltar atrás, mas ele ora ao Pai que se houvesse uma outra maneira, que ele, quando estava aqui como homem, não tinha todo o conhecimento de tudo. Então ele ora ao Pai que se houvesse uma outra maneira, que ele não sabia, de sofrer pelos pecados das pessoas, de salvar as pessoas sem ter que ir à cruz. Ele preferia isso. A vontade dele era não ter que sofrer, mas que fosse feita a vontade do Pai. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para salvar as pessoas. Mas por um momento ele não quis sofrer, porque ele sabia que o sofrimento ia ser grande. E isso é natural do ser humano. Não há ser humano que queira sofrer, a não ser que a pessoa seja masoquista, esteja com um distúrbio emocional ou psicológico. Não era o caso de Jesus. Jesus, ele não queria sofrer o que ele ia sofrer na cruz. Se possível, ele queria não ter que passar por aquilo, embora ele quisesse salvar as pessoas. Por isso que ele diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Porque ele sabia que o que ele ia sofrer lá, que eu vou falar daqui a pouco, era um sofrimento enorme, muito grande. Ele só imaginava o que ele ia passar, mas ele sabia que ia ser uma coisa terrível, uma coisa muito ruim, que ele nunca tinha passado na sua vida, nem na sua existência como na glória junto com o Pai, nem na sua existência humana. E ele queria, se possível, não ter que passar por aquilo, porque ia ser muito difícil. Então Jesus já foi sofrendo a agonia no jardim do Getsêmani antes de chegar na cruz. Um sofrimento terrível, onde ele teve que vencer a si mesmo, seu desejo humano de não querer sofrer, e ele teve que ali se determinar a si mesmo de que ele precisava ir à cruz, de que ele precisava passar por aquilo. Ele saiu daquele jardim determinado, convicto de que ele realmente ia ter que passar por aquilo e que ele precisava ir e que ele iria, que ele não ia voltar atrás. Então esse momento foi um momento de conflito, de dor, onde ele precisou vencer todos esses pavores e angústias e enfrentar a morte que ele tinha que enfrentar. E ele saiu dali disposto a enfrentar de cabeça erguida tudo aquilo que ele ia enfrentar.